Estamos iniciando mais um programa de língua portuguesa aqui no NEC TV. E, como sempre, nós estamos sempre trazendo aí para os nossos ouvintes algumas novidades, algumas palavras, umas placas muito interessantes. Isso é a responsabilidade aqui, sempre tem escolhido alguma coisa, é a nossa jornalista Marlise. E hoje, Marlise, o que nós temos de novidade aí para os nossos telespectadores? Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, a palavra que eu trouxe hoje é uma palavra que nós até já trouxemos aqui no programa há algum tempo, né? Mas ela continua saltando aos ouvidos quase que em todas as conversas. Trata-se do gratuito ou gratuito. E o senhor poderia nos ajudar com uma explicação aí para a gente adotar a palavra correta, né? Indicar o programa para algumas pessoas. De verdade, essa palavra, ela quando dita errada, dói o ouvido da gente, né? É terrível, terrível mesmo. E ontem eu tive a oportunidade de ouvi-la várias vezes mesmo. Isso independe de a pessoa ser uma pessoa que às vezes não teve a oportunidade de ir à escola, ou estudou pouco, também ela é muito usada pelas pessoas que têm curso superior. Isso é comum. Então, o que eu ouvi ontem, que o ouvido doeu mesmo, várias vezes foi gratuito. Parece que as pessoas até têm vontade de falar gratuito, até para a coisa ficar mais de graça mesmo, né? Porque reforça a palavra. Não, isso é gratuito. Então ele vai ter também que utilizar, por exemplo, circuito. Vai ter que falar circuito também, não é? Porque essa palavra, que a pronúncia correta é gratuito, esse tui é uma sílaba só. Não tem acento aí no i. E se a pessoa, como ela pronuncia aí de gratuito erradamente, é a mesma coisa de ela estar falando da saída, por exemplo, né? Saída, esse i tem acento, ele tem um acento circunflexo. Sempre o i, quando forma uma sílaba sozinho ou acompanhado de s, ele obrigatoriamente ele tem que ter acento, esse acento agudo, no caso. Né? Você tem saíste, por exemplo, saíste, né? O i está acompanhado de s. Tem que ter acento, porque ele é pronunciado. Então, a pessoa que pronuncia gratuito, se ela, ao escrever, ela teria que também colocar o acento, né? Que seria dois erros, né? Um na pronúncia e outro no colocar o acento aí, porque, de verdade, ela nem é pronunciada dessa forma que eles estão pronunciando. Então, lembrando mais uma vez, se você, né, fala gratuito, você tem que falar circuito também. Intuito. E é circuito. Intuito também, né, em vez de intuito. Então, é ter um pouco de cuidado, porque é uma palavra que ela dói muito, né, a pronúncia ela é muito desagradável ao ouvido de quem sabe. Então, peça-se aos falantes para ter cuidado. A impressão que dá é que esse i, ele é como um grito, né? E por isso que causa certa estranheza, né? De verdade, eu acho que é isso mesmo, né? A pessoa quer reforçar a ideia, quem sabe pode ser isso, né? É uma pronúncia assim afetiva, que prolonga muito a pessoa. Possivelmente a gente pode dar uma interpretação dessa. Mas não é uma interpretação lógica, é uma interpretação mais afetiva. Tá? Professor, muito obrigada por essas explicações. Nós vamos indicar esse programa para algumas pessoas aí, para a gente poder parar de ouvir esses gritos no gratuito, né? E você que está nos assistindo pode encaminhar para nós a sua dúvida e alguma palavra, que seja na pronúncia, né, professor? Que seja na escrita, ou então aquelas placas com algum desvio linguístico. O telefone que está aparecendo aqui na tela, você pode enviar para esse número e aí vai ser um prazer comentar aqui no programa e poder tirar a sua dúvida.
Vamos à nossa placa de hoje também, professor? Vamos. É um anúncio, assim, é um pedido, um aviso, né? Bastante diferente e interessante. Divertido também. Então vamos ver. Vou ler a sua placa da forma que ela está feita. Por favor, estamos sem agua e sem desinfetante. Por favor, não usa o mictório. Não use. Olha, vamos sugerir aí uma correção da seguinte maneira. Ficaria bem melhor para você jogar essa placa fora e colocar em cima assim, aviso. Coloca assim, né, bem destacado por cima, assim, aviso. Aí você pode continuar escrevendo, olha, estamos, está certinho, estamos sem, você colocou agua, porque você colocou acento no U. Portanto, a palavra água tem acento sim, mas é no A inicial. Quer dizer, estamos sem água. Passa esse acento aí que você colocou no U para o A inicial. Estamos sem água e sem... Olha como é que você escreveu o desinfetante. Você colocou desinfetante. De verdade, não existe isso aí, tá? Está errado, vamos corrigir. É desin. Então, esse segundo que você colocou, troque por I. Desinfer. Tira esse R aí, porque, olha, você colocou desinfer. Não há esse R, pode retirá-lo. Fica desinfetante. Então, por favor, né? Estamos sem água e sem desinfetante. Aí você colocou um por favor, né? Tudo bem. Você pode até colocar esse por favor numa linha de baixo que chama atenção. Mas vamos dizer que você quer continuar aí. Por favor. Aí você coloca uma vírgula. Ou pode colocar, até para chamar a atenção, uma exclamação. Mas para dar continuidade fica melhor a vírgula. Por favor, não use. Você usou aí, não usa. Como você está fazendo um pedido, você deve usar o verbo usar no subjuntivo. Portanto, não é usa, é use. Isso não significa que é um grande erro, não. Mas é como se você estivesse dando uma ordem. E se você colocou por favor lá em cima, ou um aviso, você não está dando ordem, você está fazendo um pedido. E se você está fazendo um pedido, portanto, não coloca usa, porque usa é uma forma imperativa que você está dando ordem. Por favor, então, não use o mictório. Olha, é mi, no lugar desse N, é um M de mamãe. Mi, e você tira aí esse K e esse I, essa palavra é escrita com C, logo depois do I de ni. Então, nick, que é com C, portanto, retira aí o K e o I, e o restante está certo, excetuando esse I que você pingou aí ficando mictório, tira esse acento do I, que é a letra maiúscula, o I não tem acento maiúsculo. Portanto, mictório. Aí parece que você queria repetir ou reforçar o pedido e colocou no use. Olha, não precisa. Você pode agradecer aí com muito obrigado, né? Mas retira essa expressão no use. E coloque aí o muito obrigado, portanto, fica assim a sua placa melhor. Aviso, estamos sem água e sem desinfetante. Aí põe um ponto, né? E, por favor, põe uma vírgula. Para você continuar, por favor, não use o mictório. Portanto, corrija e coloca um muito obrigado lá logo abaixo. No muito obrigado, você pode colocar uma exclamação.
fica bem e fica um aviso muito educado. Professor, muito obrigada por essas explicações nessa placa, elas são de grande valia. Eu que agradeço aí, né? Está sempre presente, sempre trazendo novidades. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, aguarde o segundo bloco, que nós teremos também novidades. É daqui a pouquinho. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa de língua portuguesa e aqui recebendo a professora Cláudia Cardoso, que é coordenadora do curso de letras do Centro Universitário de Caratinga, que sempre traz para a gente alguma novidade. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor. Pela conversa que nós tivemos, né, você estava pensando sobre os acentos das palavras, né? Nós sabemos que temos aí o acento que nós chamamos de acento grave, que indica crase, e também os acentos agudo e circunflexo. São os acentos que ensinam que a gente deve pronunciar a palavra assim, de forma aberta, com som aberto, ou fechado. Mas há também aquilo que nós chamamos de esses acentos, que às vezes um acento afetivo, quando a pessoa às vezes quer valorizar algumas palavras, ela às vezes utiliza a palavra, às vezes nem tem o acento, só tem o acento que nós chamamos de acento tônico, que é aquela sílaba mais forte, mas as pessoas intensificam tanto a pronúncia que para valorizar a palavra. E como que isso funciona? Como que é o nome desses acentos? O que é que você tem para levar para o nosso telespectador? Pois é, professor, de uma forma assim, né, o senhor colocou aí, de uma forma bem simples, né? Nós temos, na escola, ensinamos aí a acentuação gráfica, acentuação tônica. Acentuação gráfica são as palavras que são marcadas pelos acentos que o senhor citou, justamente na sílaba tônica, mas, excetuando os acentos gráficos, toda palavra tem uma sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba forte, que é pronunciada com mais intensidade. Qualquer palavra tem uma sílaba tônica. Se eu falo, por exemplo, parede, eu tenho aí uma sílaba tônica que é pare, né? O re é a sílaba tônica. Mas parede não é acentuado graficamente. Então, esses acentos nós ensinamos aí nos primeiros anos, né, do ensino fundamental, 1 e 2. Mas nós, né, conhecemos um outro tipo de acento que nós exploramos um pouco mais no ensino superior, que é um acento chamado acento afetivo. E esse acento afetivo, ele é muito mais percebido durante a fala, né? Durante o uso da linguagem. Por que acento afetivo? Porque o indivíduo tomado por uma emoção, é muito comum ele deslocar essa sílaba tônica. Quando ele faz esse deslocamento, nós temos uma mesma palavra, duas sílabas tônicas. Vamos pensar, por exemplo, na palavra miserável, né? Uma palavra negativa que o indivíduo está, né, de repente tomado por uma emoção também negativa e que ele esteja, né, falando de alguém ou algo dessa natureza. E naquela emoção, ao invés dele pronunciar a palavra miserável, que é o ra, que é a sílaba tônica, que é a sílaba marcada graficamente por um acento agudo, é muito comum ele deslocar esse acento pelo mi. Por quê? Ele dá uma intensidade, aquele miserável me paga, é uma coisa muito comum de se ouvir, né? Então ele transporta essa intensidade para o mi, e a palavra fica com
dois acentos fortes. Isso significa que demora mais naquela sílaba, No né? mi. Então, mi, né? Aquele miserável, né? É muito comum. E isso ocorre com uma série de palavras, né? E também o acento que é o acento intelectual, que acentua-se também por um motivo também de insistência, de destaque, acentua a sílaba inicial. Como, por exemplo, a palavra ilegal. Né? Sabemos que a sílaba tônica, né, é a última, mas ao pronunciar essa palavra num determinado contexto, para enfatizar, para destacar, é muito comum que seja a primeira, é ilegal, né? E não ilegal. Então é muito comum acentuar a primeira, dar essa intensidade à primeira. Então a diferença fonética entre esses dois acentos, né, o acento afetivo e o acento intelectual, é que o afetivo normalmente ele vai ocorrer com palavras que começam com consoantes. E o intelectual vai ocorrer com palavras que começam com vogal, como o caso de ilegal. Mas certo é que são peculiaridades da linguagem que só no uso, né, na vivência e os estudos linguísticos, né, vão fazendo essas análises. E hoje é muito comum, né, os gramáticos já trazem, né, essa distinção, esses diversos tipos de acento. E é muito comum encontrarmos até mesmo numa gramática normativa de ensino médio. Mas eu estou, depois da sua fala, eu estou pensando aqui, às vezes uma pessoa, às vezes quando quer ferir o outro, né, vamos dizer que tem duas pessoas conversando e surge ali a necessidade de um chamar o outro de bandido, por exemplo. Sim. Então, se ele chamasse você é um bandido, parece até que não tem nem muito motivo de briga, né? Isso. Mas e se você falar assim, você é um bandido, né? Bandido. Né? Então, veja só, demorou mais nessa sílaba. Você dá intensidade a duas sílabas. É como se a pessoa tivesse se tornado mais bandido do que o que ele quis dizer na primeira vez, né? Por isso que a linguagem, né? A mesma palavra pronunciada por interlocutores diferentes e contextos diferentes, ela tem uma outra conotação, né? E neste caso a acentuação que vai mostrar aí qual que é realmente o desejo desse interlocutor, né, com o outro, né? Isso realmente, esse acento, a gente precisa ter muito cuidado. Eu acho que muitos desentendimentos acabam surgindo por essa força da linguagem. Né? Se tiver que usar uma palavra negativa, que use pelo menos dentro. É o nosso gol, né, da seleção brasileira contra o da Argentina, né? É um gol que não termina, né? Sim. Assim, vai embora toda a vida, enquanto houver fôlego, né? E é marcado pela essa escrita, né? Essa repetição desse final. Da mesma forma, nas redes sociais, quando as pessoas querem enfatizar uma palavra, ou elas repetem, ou elas dão repetem uma mesma vogal, né? Algo que é lindo, né? Uma paisagem que é linda, ele coloca um ia lá, até, né, na próxima linha para fechar a palavra, né? E no caso do acento é muito mais da pronúncia, da oralidade, e é perceptível, não precisa ser um estudioso da língua, basta ser uma pessoa atenta à linguagem que a gente percebe isso. Pessoal, estamos aqui encerrando o nosso programa, agradeço aí pela presença, né, mais uma vez. Eu que agradeço. E até o nosso próximo programa, né? E agradeço a vocês que estão nos assistindo e aguarde o próximo, se Deus quiser.